Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gustavo Antunes e hoje vamos continuar a série de livros que eu já li e que recomendo. Isso aí, galera, lembrando, estamos no segundo episódio. O primeiro foi sobre o 1984 do nosso consagrado George Orwell, uma obra-prima aquele livro, com certeza, não tenho dúvidas disso. E é inclusive muito bom ler nessa época de eleição. Lembrando que o segundo turno é semana que vem, estou fazendo o vídeo no dia 23 de outubro, então iremos decidir aí o nosso presidente, tá, galera? Enfim, hoje vamos falar sobre um outro livro de George Orwell, não podia ser diferente, né? Que é o livro Revolução dos Bichos. Quase que eu falo 1984, mas não, é Revolução dos Bichos, ok, galera? E é um livro também muito importante você ler antes de votar, tá? É um livro curto, então é um livro pequeno, então realmente dá pra fazer isso. É um livro que, dependendo do leitor, em 3 dias você termina, tá? Até menos, 2 dias. E assim, ó, os mais radicais em 1 dia consegue, tá? Enfim, mas é um livro muito bom, tá? É um livro que, assim, como George Orwell sempre faz, ele pega a realidade e ele critica ela, explica ela da forma que ele vê, assim, criando uma história, né, paralela, uma história no mundo distópico, enfim. Assim, é um livro muito bom, tá, galera? Recomendo. Tá? Antes de falar sobre ele, né, eu tenho um outro livro também que eu quero fazer um vídeo falando sobre, que é esse aqui, ó, do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução Francesa. Tá? Um livro assim, ó, muito bom, tá? Eu já tinha lido alguns trechos do livro, não cheguei a ler ele inteiro. Pretendo sim fazer um vídeo sobre, eu não li ele ainda todo, né? Eu ganhei ele de presente da minha madrinha. E assim, é um livro excepcional, tá? Vou ler ele, quando terminar eu falo pra vocês alguns pontos interessantes. Mas voltando pro livro Revolução dos Bichos, bom, galera, como eu posso dizer pra vocês, é um livro que foi feito em 1945, publicado em 1945, porém, assim, parece que ele foi feito ontem, porque o que ele fala aqui, se você trazer pra nossa realidade, a precisão é gigantesca. Porque se você for ver os personagens desse livro aqui, se encaixam com pessoas, com políticos, com pessoas influentes da nossa atualidade, nossa época. Enfim, é um livro excepcional. Nesse sentido, o George Orwell sempre consegue fazer esse encaixe, né? Tanto no 1984 quanto nesse livro, por isso que é muito importante. E nesse livro também, ele fala muito, assim, ó, o livro em si, o que o George Orwell queria nesse livro? Era basicamente criticar o regime stalinista, né? Que na época, em 1945, bom, Stalin comandava a União Soviética e metade da Europa com mãos de aço, né? Com mãos de ferro. Então, assim, foi um período em que a Europa estava dividida, né? Durante a Guerra Fria. Isso foi logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Como a gente sabe. Mas assim, ó, falando assim uma parte bem breve, que você lê isso nas primeiras páginas do livro, então não seria um grande spoiler, tá? E você também consegue ver um pouco nesse resuminho bem pequeno, assim, na verdade resumo não, né? É só para colocar você, inserir você nesse mundo, só para você entender um pouco. Enfim, é basicamente o seguinte: os animais de uma fazenda se cansam de serem escravos, né? Se cansam disso, se cansam de serem explorados pelos seres humanos. Então eles se revoltam e vão lá e expulsam o humano que cuidava deles, né? Que o escravizavam, né? Enfim, é uma história bem interessante, basicamente. Eles se revoltam e daí os porcos, né? São os que mandam em tudo, são os políticos, digamos assim. E daí ali eles começam a comandar as coisas. Lembrando que os animais, a grosso modo, a gente pode dizer que são o proletariado, e os porcos a gente pode dizer que é a elite soviética, tá? Daí temos ali o Napoleão, o Bola de Neve. Alguns consideram que o Bola de Neve, na visão de George Orwell, era assim, o George Orwell quis usar o Bola de Neve para representar o Trotsky, né? E já o Napoleão, o Stalin. Enfim, eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, porque é bom você ir lendo e você mesmo lendo o livro e percebendo essas semelhanças, ok? Enfim, é outro livro muito bom que critica assim, governos totalitários, autoritários, tá? Porque em vários momentos você vê que ele joga assim, características, joga elementos, informações que remetem sim a governos sangrentos, opressores, controladores, enfim. Né? Vocês sabem. E esse é interessante, é engraçado, porque assim, ó, o George Orwell ele tinha uma certa simpatia ao comunismo, né? E os Estados Unidos da América na época, quando eles viram esse livro, eles acharam um livro excelente para justamente criticar o comunismo, né? Para propagar a ideia anticomunista. Uma ideia assim, tipo, o comunismo é errado, é sangrento, enfim, várias coisas.
típico da propaganda americana da época da Guerra Fria, vocês sabem, né? Enfim, foi um confronto muito grande no campo de narrativas, de ideias. Inclusive, tem um outro livro muito bom que eu quero falar um pouco sobre ele, fazer um vídeo falando sobre ele também, que é o livro Desinformação, de Mikhail Patsyepa. Claro, é um livro que exige do leitor uma bagagem grande, assim, questão de conhecimentos gerais, da parte da época soviética, do pós-Segunda Guerra Mundial, enfim. Também fala sobre isso, né? E daí os americanos pegaram o livro do George Orwell e acharam muito bom, justamente para mostrar o lado ruim do comunismo, o lado ruim da União Soviética. Então o que eles fizeram? Fizeram várias e várias cópias desse livro e começaram a distribuir em vários países que eram, claro, de forma ilegal, né? Irregular, até porque Moscou não ia deixar que fosse algo assim legalizado, enfim. Mas os americanos começaram a distribuir em vários países que ou eram 100% alinhados com Moscou, ou que estavam prestes a se alinhar. A gente pode citar, por exemplo, foi distribuído na Romênia, Polônia, países bálticos, né, que ali na época era território russo-soviético, né, e também outros países que estavam próximos da União Soviética e poderiam sim entrar para a esfera de influência soviética. Um deles era a Turquia e alguns outros países do Oriente Médio, certo, galera? Então foi um livro assim, usado pelos Estados Unidos justamente para tentar trazer aquela propaganda contra o comunismo. É um livro que eu recomendo muito vocês lerem, porque nesse livro eu não vou dar muitos detalhes, tá? Mas você lendo ele, ou se você é até um exercício bacana você fazer depois quando terminar o livro. Você pegar os personagens desse livro e fazer um comparativo com a época de agora, com a nossa atualidade. Pegar pessoas de agora, políticos, não só necessariamente políticos, mas pessoas influentes, e colocar, tipo, substituir os personagens desse livro por pessoas que estão na nossa época, né? Você pegar esse político aqui, colocar no lugar do Napoleão, colocar no lugar do Bola de Neve, enfim, você vai ver que vai se encaixando perfeitamente. Por isso que é um livro, se você for ver, é um livro muito bacana, é muito interessante, é uma obra-prima realmente, muitos chamam de um clássico moderno, né? Porque de fato é um clássico. Revolução dos Bichos, sem dúvidas, é um clássico moderno, porque, poxa, é um livro assim que pode passar daqui 100, 150, daqui 200 anos, esse livro ainda assim vai continuar sendo atual. Porque, poxa, galera, esse livro foi feito há 70 anos atrás e ele é mais atual que muitos livros feitos ano passado, entendeu? Então, vocês podem ver que é uma obra muito boa do George Orwell. Então, vale a pena sim, galera. Então, galera, é um livro pequeno, assim, se vocês forem ver, poxa, 140 páginas, é pouquíssima coisa. Então, assim, dá pra ler em questão de 2, 3 dias. Se você for um leitor, assim, muito intenso, né, um cara que gosta muito de ler, lê em um dia. Um dia mesmo, acho que dá pra ler esse livro tranquilamente. Lembra até quando eu comprei o livro, quando ele chegou aqui em casa, eu peguei o livro assim, era tão fininho, eu pensei, ué, será que é o livro certo? Será que eu não peguei um outro livro errado? Não, é muito fino, realmente, a gente se espanta na hora que compra, mas é um livro, assim, por mais que seja pequeno, o conteúdo que ele tem, assim, assim, ó, é imenso, é enorme, tá? Como eu falei pra vocês, é muito interessante dar uma lida nesse livro. E assim, ele é tão curto, é tão pequeno que você pode ler várias vezes. Ler uma vez por ano, 2, se quiser até para deixar fresco assim na memória, porque é muito bom, tá, galera? Enfim, esse foi o segundo episódio da nossa série Livros que eu li e que recomendo, que eu já li e que recomendo. Enfim, galera, terão mais vídeos como esse, falando sobre esses livros aí, até porque a ideia é justamente essa, mostrar para vocês alguns livros que são excelentes, que eu tive a oportunidade de ler e que recomendo a vocês lerem, certo? Então, galera, é isso mesmo. Se puderem deixar um like aí para apoiar. Se for novo, já se inscreve no canal, não custa nada. E também clique no sininho para que quando tenha vídeo novo, você seja notificado, ok? Então, um forte abraço a todos. Falou e fui!